Irmãos, chegamos ao 25º domingo do tempo comum. É do conhecimento nosso, mas é bom a gente sempre lembrando que a igreja nos apresenta ao longo de todo o ano 34 domingos com o título de domingo do tempo comum. É por isso que a cor litúrgica, a cor que predomina é o verde. Tempo comum, cor verde, para dizer que nós estamos caminhando na esperança. Caminhando na esperança com uma certeza: Deus caminha conosco. Deus vai nos enchendo, alimentando a nossa esperança. Então as leituras de todos os domingos do tempo comum nos apontam para essa direção. A palavra de Deus vai sendo o norte que vai nos conduzindo para no final desses 34 domingos dizer para o mundo inteiro que Cristo é Rei. Cristo é Rei da minha vida, Cristo é Rei do universo, Cristo é Rei da minha história. É a festa que nós vamos celebrar no último domingo do mês de novembro, quando nós encerramos o tempo comum e começamos um outro tempo na nossa igreja, que a cor já não é mais o verde, aí será o roxo, é a cor do advento, cor da preparação. Estamos preparando o nosso coração para que na noite do Natal Deus possa nascer dentro do nosso coração. É a beleza da nossa igreja. E nesse final de semana nós somos convidados a uma profunda reflexão sobre o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida. Numa escala de 0 até 10, qual é o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida? E ao mesmo tempo a palavra de Deus vem nos garantir e vem nos afirmar que seguidor de Jesus não é ganancioso, seguidor de Jesus não é avarento, seguidor de Jesus não manipula as pessoas para tirar lucro fácil. Quem faz isso não pode dizer que é seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus não é corrupto. Quem é corrupto não pode dizer que é seguidor de Jesus. Primeira leitura que nós ouvimos, profeta Amós, o capítulo 8. O profeta Amós é conhecido na Sagrada Escritura como o profeta da justiça social. E o profeta Amós viveu 800 anos antes de Cristo, século 8º antes de Cristo, numa época em que Israel vivia uma prosperidade econômica extraordinária, numa época em que a política em Israel estava tranquila, numa época em que começaram as conquistas de outras terras, desencadeada pelo rei Jeroboão II, que ao conquistar novas terras, ele obriga aos habitantes daquele lugar a pagarem tributos, a pagar imposto a Israel. Com isso, o comércio começa a se movimentar, a economia começa a melhorar, e melhora de uma forma significativa. A classe alta, a burguesia, chamada burguesia, vivia um luxo escandaloso, ao passo que os mais pobres cada vez iam ficando mais pobres. E por que é que os mais pobres estavam ficando mais pobres, se era uma época de prosperidade econômica? Porque os comerciantes começaram a manipular os preços dos produtos básicos da vida, levando os menos favorecidos a se endividarem para poder se manter vivos. E ao se endividarem, não tendo como pagar as dívidas, então os mais ricos pegavam as suas terras para quitar a dívida que foi fabricada por um sistema econômico. Olha que coisa diferente, ou melhor, que coisa extraordinária. Parece que nós estamos vivendo isso hoje. Algo que aconteceu 800 anos
juntaram e foram até os juízes para pedir que os juízes fizessem justiça. Só que a burguesia havia chegado primeiro e havia subornado os juízes, e os juízes não faziam justiça. É por isso que Deus chama o profeta Amós. Deus chama o profeta Amós, faz com que o profeta saia da sua tranquilidade. Amós vivia num lugar chamado Tecoa, um pequeno vilarejo, um povoado, uma ilha. Deixa a sua comodidade e vai anunciar. E Amós é muito duro nas suas palavras, palavras essas colocadas na sua boca pelo próprio Deus. E ao longo de todo o livro de Amós, ele vai dizer o seguinte: Deus não está disposto a ser cúmplice de nenhuma injustiça. Deus não está disposto a ser cúmplice da exploração fabricada para prejudicar os menos favorecidos. Todo crime, diz o profeta Amós, cometido contra o pobre, é um crime cometido contra Deus. Aí ele termina a primeira leitura que nós lemos hoje, lá no versículo 7, dizendo o seguinte: Deus jamais esquecerá o que eles fizeram. Isso é muito forte, gente. Deus jamais esquecerá o dinheiro que era para ser usado na educação e não foi usado. Deus jamais esquecerá o dinheiro que era para ser usado na saúde e não foi usado. O dinheiro que era para distribuir renda e não foi distribuído porque foi para bolso de político corrupto. Por isso a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus deve nos questionar nesse mês da Bíblia, em todos os meses do ano. A segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Paulo a Timóteo. Nós sabemos que Timóteo foi um grande amigo de Paulo. Quando São Paulo, embriagado de amor por Jesus Cristo, sai anunciando esse amor que havia contagiado, Timóteo se encanta com a pregação de Paulo e passa a seguir Jesus Cristo a partir da pregação de Paulo. E se transforma num grande confidente de Paulo, ao qual Paulo confia muitas missões entre os tessalonicenses, entre os coríntios. Diz a tradição que Timóteo era tão importante na vida de Paulo que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso era a capital do império, capital da Ásia, a maior cidade do império, para falar da importância de Timóteo na caminhada e no anúncio de Jesus Cristo. E a segunda leitura de hoje começa de uma forma diferente. Paulo convida o ouvinte a rezar pelos governantes. Não é isso que está lá no início da nossa segunda leitura de hoje? Caríssimos, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila, serena, com toda piedade e dignidade. Quando a gente olha para a situação política do nosso país, eu confesso que não dá vontade de rezar para o político. Mas a palavra de Deus está nos pedindo, porque afirma lá depois no versículo 4, Ele quer que todos os homens sejam salvos, inclusive aquele que desviou dinheiro, inclusive aquele que subornou, aquele que agiu de má fé. Deus quer a salvação de todos, mas para que essa salvação aconteça, eu preciso fazer da minha vida uma vida igual à vida de Cristo. Não existe salvação sem antes passar por Jesus Cristo. Então aquela afirmação que os nossos irmãos evangélicos vêm dizer para nós, só Cristo salva, é verdade, só Cristo salva, mas me salva na medida em que a minha vida for igualzinha à vida dele. O que nós encontramos de errado na vida de Cristo, gente? Um homem que gastou a sua vida para que o outro pudesse ter vida, um homem que foi capaz
de se entregar ao projeto de Deus. Um homem que morreu numa cruz, maldito o homem que morre dependurado numa cruz, livro do Deuteronômio. Um homem que se fez pecado, um homem que foi humilhado, mas garantiu para todos nós o acesso ao céu. Portanto, não existe céu na nossa vida sem antes existir Jesus. Ele nos aponta para o céu, Ele nos impulsiona a vivermos as realidades do céu aqui na terra. E depois o nosso Evangelho de hoje, capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Jesus fala agora aos discípulos, convida os discípulos a ouvirem aquilo que ele está falando, embora ao longo de toda a vida de Jesus, ele sempre falava primeiro àqueles que estavam mais próximos. E a mensagem de Jesus hoje gira em torno da postura de cada um frente aos bens desse mundo. Não é isso que está no Evangelho de hoje? Jesus conta uma história, a história de um administrador que era desonesto e que foi mandado embora por cometer algo contra a administração. E esse administrador desonesto, ele tem uma preocupação com o seu futuro. Aí ele chama aquelas pessoas que deviam ao seu patrão e reduz a sua dívida. É mais ou menos isso a história que nós lemos no Evangelho de hoje, levando os devedores a não esquecer a sua generosidade e mais tarde manifestar a gratidão para com ele. É isso que ele pensava. Mas o que mais me chamou a atenção nesse Evangelho foi que Jesus elogia a atitude desse homem desonesto. Como é que pode Jesus elogiar a atitude de alguém que usou de má fé? A partir da nossa visão de hoje. Mas nós precisamos olhar o contexto da época em que esse texto foi escrito, ano 80 da nossa era. Quem administrava os bens do patrão não tinha salário. O salário dele era da forma com que ele manipulava esses bens, mas sem deixar que os bens saíssem da mão do patrão. Então ele manipulava e ali conseguia lucros exorbitantes. O que é que ele faz? Ele abre mão de parte do seu lucro para poder depois ter a gratidão daqueles que ele diminuiu a conta, para poder garantir um futuro melhor para ele. Porque segundo o Evangelho ele era preguiçoso, para trabalhar não tem força, mas para fazer coisa errada tinha. Para cavar não tenho força, para mendigar tenho vergonha. Então os discípulos de Jesus são convidados a fazer essa mesma experiência, usar os bens desse mundo não como fim último na sua vida, mas como um trampolim para algo maior, para algo mais importante, para algo mais duradouro, que são os valores do reino do céu. Nós já sabemos que o mundo já escolheu o seu Deus. O mundo de hoje tem um Deus chamado dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Pelo dinheiro, existem pessoas que se tornam escravos do tempo. Trabalham 12, 15 horas, se esquecem da família, se esquecem dos amigos, se esquecem de Deus, precisam acumular fortuna. Pelo dinheiro existem pessoas que expõem de uma maneira leviana a sua intimidade, às vezes até em frente a uma câmera de televisão. Pelo dinheiro existem pessoas que negam aquilo que acreditam somente para ser elogiado pelos outros. Pelo dinheiro existem pessoas que sacrificam a vida de tantos irmãos vendendo drogas, vendendo armas. Pelo dinheiro existem pessoas injustas que pagam mal seus funcionários. E Jesus no Evangelho de hoje nos adverte que a obsessão por dinheiro não é caminho seguro para ir ao céu. Não é que nós desprezamos o dinheiro, gente.
Nós precisamos do dinheiro para viver nesse mundo, não tenha dúvida disso. Mas nós precisamos muito mais da graça de Deus. Dinheiro não compra o céu. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra o sorriso de um filho que está satisfeito de ver o pai em casa mais cedo. Dinheiro não compra o sorriso de uma criança por ver a família unida. Dinheiro não compra nada disso. Por isso nós precisamos muito mais de Deus do que do dinheiro. Porque o caminho para o céu, ele é feito de pequenas renúncias. Por isso vamos pedir para Deus essa graça, que essa Eucaristia que nós estamos celebrando possa ser o coroamento de uma vida voltada única e exclusivamente para as coisas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.